Bom, vou falar do fenômeno Lula. Parece que há uma expectativa, uma suposta expectativa em torno dessa candidatura para as eleições deste ano. Enfim, será que essa confiança que o brasileiro, em geral, tem nos políticos, como teve no Bolsonaro, como teve antes no Lula, e de algum modo parece, ou supostamente parece que está surgindo agora, como alguém que vai nos salvar de algo que está acontecendo? Isso não indica uma certa confiança, não, que nós temos nos políticos? Pois é, isso é um outro problema. Enquanto as pesquisas que eu já mencionei aqui mostravam esse grau de desconfiança, nos políticos de forma geral, em alguns políticos essa esperança ela atingia, sei lá, número 8 na escala Richter de esperança política, entende? É mais um dado dessa contradição de como nós brasileiros nos relacionamos com a política de forma geral. Porque determinados fenômenos de políticos populistas, como o Lula, como o Bolsonaro, como tantos outros que já tiveram na nossa história, então as pessoas também esquecem que essas figuras são políticos. Então, os políticos na cabeça dessas pessoas são o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, os deputados federais, às vezes o senador, mas não o presidente que elas depositam essa esperança. E que é uma coisa também curiosa, mas explicada pelo fato de que a nossa cultura política, em termos de conhecimento básico, é muito ruim. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, ao depositarem essa expectativa grande num presidente, desconhecem completamente como funciona o nosso sistema político. O presidente não pode tudo. O presidente tem os poderes definidos pela Constituição. O presidente tem bastante poder, mas o presidente não faz leis. Até tenta, né? Essa coisa do decreto é muito usado por todos os presidentes, desde que isso foi instituído. Essa possibilidade foi instituída e fica aquela pressão, né? O presidente assina um decreto, joga a bola pro Congresso, e o Congresso vai transformar aquilo em lei ou não, e aí o presidente, enfim, não estou falando só desse. Faz menção às MPs, na medida provisória. Falei em decreto, não, medida provisória. As medidas provisórias se transformaram eu estava com um negócio de decreto-lei do regime militar na cabeça, mas medidas provisórias. As medidas provisórias vêm sendo usadas por vários presidentes como uma forma de até pressionar o Congresso, como uma forma de tentar resolver um problema de forma mais célere, mas também uma maneira de pressionar o Congresso dizendo para a população o seguinte: olha, eu fiz o que me cabe, eu fiz o que eu posso fazer, agora a responsabilidade está com o Congresso. E depois que o Congresso não aprova aquilo, aí o presidente pode vir a público e dizer: olha, eu tentei, fiz e o Congresso não aprovou. Então fica uma relação muito esquisita. De qualquer maneira, o que as pessoas não entendem é que existe um Congresso. E o presidente não pode tudo se o Congresso não for... Se esse presidente não tiver uma base forte no Congresso, ou se esse presidente não souber fazer política. E aí eu nem estou dizendo isso aqui, o que é tradicional da política brasileira, que é o presidente usar todas as formas possíveis para jogar o jogo da corrupção. Porque há uma maneira de você usar legalmente os instrumentos, e eu acho que os instrumentos disponíveis nem deveriam estar, porque cria uma relação muito ruim entre presidente e Congresso Nacional, essa coisa de emendas. Emenda parlamentar. Enfim, eu não sei por que essa Cargos, prerrogativa os do cargos presidente. também, não? Distribuição de cargos, enfim, você tem uma série de elementos que transformam essa relação numa relação politicamente muito ruim. E aí ou faz com que o presidente se torne refém do Congresso, ou faz com que deputados específicos se tornem refém do presidente. Isso cria uma armadilha muito grande para os dois e, por extensão, para o próprio sistema político, e quem sofre as consequências desse problema somos nós, sociedade brasileira. Mas dito isto, o presidente tem instrumentos legais para usar e para fazer essa relação com o Congresso, mas também pode usar esses instrumentos legais para... de forma ilegal, de forma corrupta. E o que a gente vê são essas duas coisas acontecendo e sendo utilizadas por presidentes distintos. Tá? Então, o que eu acho, né, aí voltando ao ponto inicial que eu acabei divagando muito aqui,
é que as pessoas, ao depositarem muita expectativa num presidente, desconhecem a forma como isso funciona. Acham que basta eleger um presidente, que o Congresso não vai atrapalhar, que o presidente não precisa fazer política, que o presidente basta assinar uma medida provisória, ou até, eu acho que até tem muita gente que acha que o presidente pode legislar. Pode, ou seja, impor a sua vontade sobre o Congresso e sem qualquer tipo de oposição. Tá? E esse desconhecimento faz com que essa fé exagerada num presidente acabe criando uma outra coisa ruim em termos de entendimento do sistema e até de votação. Porque quando você tem um presidente ruim, o Congresso se torna um obstáculo a esse presidente ruim. Quando você tem um presidente bom e que sabe fazer política, esse Congresso pode ser um aliado. Um outro problema que nós temos que é o sistema eleitoral. O sistema eleitoral nosso para a eleição do legislativo, em razão do coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário, você tem uma coisa extraordinária que a maioria do Congresso não foi eleita pelos votos próprios. Então, esse Congresso, o atual, como os passados, a maior parte dessas pessoas foi eleita com o voto do puxador de voto, em razão do coeficiente eleitoral e coligação, e voto do partido. Então, você tem um pequeno grupo que é eleito porque, enfim, foi muito votado, todo o resto foi puxado por esses dois coeficientes. Que tipo de representatividade nós temos no país se a maioria é eleita não pela escolha do eleitor, mas em razão de um sistema eleitoral? Isso não existe. Então, quando se fala em democracia no Brasil, me dá vontade de rir, né? Porque o próprio sistema representativo, ele com esse modelo, ele não é verdadeiro. Eu não gosto desse sistema eleitoral. Eu acho que o sistema eleitoral o mais adequado para o Brasil, o tamanho que a gente tem, com as singularidades que nós temos, é o voto distrital puro. E eu também não gosto desse modelo presidencialista republicano, porque foi uma importação artificial do modelo americano, imposto de forma autoritária depois do golpe militar do 15 de novembro de 1889. E a nossa república, talvez muita gente não saiba, e parte da nossa audiência também não saiba, esse golpe derruba a monarquia, institui uma república autoritária, e os dois primeiros governos, do Deodoro da Fonseca e principalmente do Floriano Peixoto, foram duas ditaduras. Então, nossa república presidencialista ela nunca começa democrática, ela começa com duas ditaduras. E a nossa história do presidencialismo republicano é uma história de turbulência, de crise, de golpe, de mudança de Constituição. Com cento e tantos anos de república, você ter 6 constituições, é um negócio extraordinário. E aqui nós temos também uma outra coisa extraordinária, não estou dizendo que é exclusividade brasileira, mas que é um fenômeno curioso, dado o tempo histórico tão curto, é que cada autoritário que chegou ao poder quis ter uma Constituição para chamar de sua. Foi assim com Vargas, foi assim com o regime militar. Quer dizer, você tem um regime autoritário ou você tem uma figura autoritária, no caso do Vargas era um autocrata, no caso do regime militar você tinha um grupo de autocratas autoritários. Cada um desses grupos quiseram ter uma Constituição para chamar de sua, para fazer uma espécie de justificativa jurídica para legitimar o próprio regime. Isso é um negócio extraordinário, mas a história do nosso presidencialismo republicano é uma história de instabilidade, de golpes militares, de desequilíbrio, desarmonia, assim, como a gente chegou até agora com esse tipo de problema e com esse tipo de discussão antiga? Por conta disso. Que modelo você acha que seria adequado para nós? Olha, eu sou declaradamente um monarquista, então isso não é uma novidade que eu estou dizendo aqui. Eu acho que, considerando a nossa própria história de todo o Brasil português e os nossos 2 reinados, primeiro e segundo reinado, nossa experiência monárquica se estende de 1500 a 1889. Então, é uma experiência histórica de formação de cultura política, de imaginário político e tudo mais, e de experiência de instituições políticas muito mais longa do que nós temos no presidencialismo republicano, que, repito, foi instituído de forma autoritária de cima para baixo por uma elite política. E já mostrou que não funciona. Então, eu acho que... Eu nem estou falando em regime ideal, tá? O modelo ideal, porque eu não acredito nisso.
Eu acho que seria um modelo mais adequado. Você ter uma monarquia e você ter um parlamento funcionando. Então, você teria um gabinete de ministros, para usar a terminologia, o vocabulário do século XIX, mas o que seria hoje o equivalente ao primeiro-ministro, ao seu governo, né, com os seus ministros, mas o ministro, o primeiro-ministro, ou o presidente do gabinete, enfim, não sei qual nome seria escolhido se a restauração fosse feita, mas seria um membro do parlamento, ou seja, seria um parlamentarismo. O partido que vencesse, conquistasse a maior parte das cadeiras, teria o direito constitucional de indicar o seu líder para ser o primeiro-ministro, e esse líder seria aprovado ou não pelo imperador. Então, o modelo eu acho que é esse. Dito isto, se a gente mudasse, né, esse é o modelo que eu acho mais adequado, mas eu acho que a simples substituição desse presidencialismo que nós temos para um parlamentarismo já mudaria muito, porque criaria incentivos políticos muito distintos e possibilitaria uma resolução de crises políticas e econômicas, crises econômicas provocadas por decisões políticas equivocadas, muito mais rápido do que nós temos hoje. Hoje, para você afastar um presidente, do ponto de vista constitucional, é muito demorado, e os próprios crimes de responsabilidade que estão definidos pela Constituição, para provar esses crimes é muito difícil. E não basta que o crime tenha sido cometido. Se um presidente da República comete um daqueles crimes, mas a economia vai bem, a política está organizada e esse presidente é popular, Congresso nenhum vai assumir a responsabilidade de afastar um presidente da República com esses elementos positivos, com essa sensação, porque isso vai se voltar contra esses políticos. Os impeachments que aconteceram na história do Brasil, os mais recentes, Collor e Dilma, só aconteceram porque eles perderam o apoio político e perderam, por razões diversas, o apoio popular. Se isso não tivesse acontecido, tanto Collor quanto a Dilma teriam terminado seus mandatos.